Boa noite, alma querida. Você chegou até aqui, e isso já é um sinal de que há algo dentro de você, que não desistiu. Hoje, não estamos apenas nos preparando para dormir, estamos nos abrindo para um momento sagrado, um espaço entre mundos, onde a alma pode se lembrar de quem é, sem esforço, sem medo, sem máscaras. Ao fechar os olhos, você começa a deixar o estado beta, o estado da vigília, do controle, da lógica, e começa a escorregar suavemente para o estado teta, um estado onde o tempo desacelera e o coração começa a sussurrar o que a mente nunca conseguiu gritar. Bruce Lipton nos lembra: à noite, nosso cérebro retorna a um estado de pura receptividade, como quando éramos crianças, absorvendo o mundo sem resistência, sem filtros, apenas sentindo. É aqui que crenças podem ser reescritas. É aqui que a alma pode, enfim, respirar. Gregg Braden fala do campo cardíaco, esse espaço invisível que pulsa ao redor do nosso peito, uma frequência que se comunica com o campo unificado, com o todo, com o divino. E à noite, quando o mundo se cala, esse campo se torna ainda mais audível, ainda mais claro. Talvez você esteja aqui porque está cansado, cansado de tentar entender tudo, cansado de buscar sinais, cansado de manter a mente ocupada para não ouvir o vazio. Mas o que você vai encontrar nesta jornada não é uma explicação, é uma lembrança suave como um perfume antigo, de que existe algo maior dentro de você, algo que nunca se foi, algo que apenas espera o silêncio para ser ouvido novamente. Agora, respire e permita-se mergulhar comigo na presença do seu eu superior. Quantas vezes você chegou à noite e sentiu um cansaço que não tem nome? Não é o corpo que está exausto, é a alma. É o peso de sustentar uma vibração forçada durante o dia, de sorrir quando algo dentro chora, de manter aparências enquanto por dentro tudo parece desconectado. Esse esgotamento espiritual não grita, ele sussurra, no vazio que aparece quando tudo silencia, na inquietação que chega quando as luzes se apagam, no desejo quase automático de pegar o celular, só para não precisar encarar o silêncio. Muitos tentam dormir, mas o corpo não se entrega, porque o corpo ainda está vibrando a tensão de um dia inteiro tentando ser alguém, vibrando expectativa, frustração, pressa, carência, e o que parecia apenas insônia é, na verdade, um grito silencioso por reconexão. Existe um erro sutil, muito presente nas jornadas espirituais, o de usar a espiritualidade como fuga e não como integração, de ouvir mantras sem ouvir o coração, de repetir afirmações sem sentir segurança, de tentar se elevar sem antes aceitar a dor que ainda pulsa no peito. E é nesse ponto que tantos se perdem. O corpo, diferente da mente, não mente, ele sente. E se o corpo não está seguro, o eu superior não consegue descer, porque reconexão verdadeira não acontece no pensamento, acontece na vibração. E esta noite é sobre isso. É sobre lembrar que a sua alma não precisa de mais informação. Ela precisa de permissão. Permissão para parar de lutar, para parar de buscar fora, para simplesmente sentir. Durante muito tempo acreditamos que bastava ouvir algo positivo antes de dormir, para que a alma fosse transformada. Mas há uma chave sutil que quase ninguém lembra. A informação não cura se a emoção não for acolhida. Quando deitamos cheios de conteúdos espirituais, mas carregados de frustração, mágoas ou ruídos do dia, o que acontece não é reconexão, é dissonância. O corpo não entende palavras, o corpo entende sensação. E se a vibração do corpo ainda está em alerta, ainda está tensa, ansiosa, insegura, não importa o que os ouvidos escutem, a frequência não será absorvida. A neurociência do sistema nervoso confirma isso. O sistema límbico, que guarda nossas emoções mais profundas, só se abre quando sente segurança. E a segurança não vem da mente, vem do acolhimento vibracional. Por isso, o ritual noturno mais poderoso não é encher-se de ensinamentos, mas limpar-se da carga do dia. Soltar o peso que ficou acumulado no corpo sutil. Suspirar, chorar, silenciar, sentir. Porque o eu superior não responde à força da vontade, responde à suavidade da coerência.
Ele não desce porque foi chamado com palavras elevadas. Ele se aproxima quando o campo está limpo o suficiente para que ele seja percebido. E é por isso que, antes de qualquer conexão espiritual, o corpo precisa saber: aqui é seguro, aqui eu posso descansar. Só então, algo mágico acontece. A alma que sempre esteve por perto começa a se fazer presente, sem esforço, sem imposição, apenas com presença. Quantas vezes ao deitar você tentou forçar a paz, tentou relaxar, como se a tranquilidade fosse um botão, como se bastasse querer para que o corpo se rendesse? Mas existe um paradoxo profundo aqui. Tentar sentir paz é justamente o que impede a paz de chegar, porque a paz verdadeira não é fabricada, ela é permitida. A mente, quando entra em modo de busca, ativa um campo de alerta. E mesmo que o corpo esteja deitado, o campo ainda está em vigília, tentando, esperando, controlando. E é nesse esforço silencioso que a reconexão se distancia. A frequência teta, aquele estado mágico entre o sono e o sonho, só se revela quando a tentativa cessa, quando o corpo entra em rendição espontânea, quando o coração para de querer controlar o invisível. Nesse momento, o corpo começa a se abrir e a alma começa a emergir. Mas como alcançar isso, sem esforço, com presença? Pequenos gestos de verdade, uma respiração mais lenta, um som que acolhe, um toque leve no peito, uma intenção sussurrada, sem cobrança. Esses microgestos avisam ao sistema: você pode soltar. Não é o silêncio externo que traz a reconexão, é a congruência interna. É quando o sentir se alinha com o não fazer. É quando o corpo e a alma param de lutar e simplesmente repousam no que é. Porque a reconexão nunca exige esforço. Ela só exige que paremos de resistir. E à noite, quando tudo cessa, esse espaço pode enfim ser lembrado. Agora que o corpo começa a silenciar e que a alma começa a emergir, vamos atravessar 3 camadas sutis, 3 camadas de reconexão, 3 toques silenciosos que preparam o campo para o encontro com o eu superior. Primeira camada: descompressão sensorial. O dia deixou marcas, sons, imagens, estímulos. Tudo ainda vibra no campo. E antes que a alma possa se revelar, o corpo precisa soltar. Permita que a respiração limpe o excesso, sinta os olhos descansarem. Solte a mandíbula, relaxe os ombros, toque seu próprio peito com gentileza. Esse é o primeiro sinal. Você está seguro agora. Segunda camada: reconfiguração vibracional com memória de segurança. Busque dentro de você um momento, um instante mesmo breve, em que sentiu-se guiado. Talvez tenha sido um olhar, um lugar, uma frase. Reviva isso, não com a mente, mas com o corpo. Deixe que a vibração daquela memória se espalhe. Isso cria um campo, uma ponte vibracional entre o agora e o eterno. Terceira camada: conexão intencional com a testemunha interior. Há dentro de você um ponto silencioso, um observador, aquele que assiste sem julgar, que acolhe sem interferir. Aproxime-se dele. Imagine-se deitado diante de si mesmo. Veja-se sendo visto com ternura. Este é o lugar onde o eu superior habita, não na mente que pensa, mas no ser que presencia. E aqui, uma linguagem especial começa a surgir, a linguagem da alma. Frases que não vêm da mente, mas do sentir. Frases que podem guiar o sonho, reconfigurar a rota vibracional. Sussurre dentro de si: eu sou luz em repouso. Tudo que preciso já me habita. O silêncio é meu portal. Eu me lembro de quem sou. Essas palavras não são afirmações, são chaves. E cada uma delas, quando sentida, abre um espaço para que o eu superior se revele. Não como um milagre, mas como uma verdade esquecida. E agora, tudo começa a se alinhar. Há noites em que tudo parece escuro, em que o contato com o divino parece ter se perdido, em que o eu superior parece ausente, distante, inalcançável. Mas essa é apenas a ilusão da névoa. O eu superior não se apaga, não se ausenta, não nos abandona. Ele é como um farol à beira do mar, sempre aceso, sempre emite sua luz, mesmo quando não conseguimos vê-la.
A pressa, a dúvida, os ruídos do dia são como neblina, encobrem a luz, mas não a apagam. Bruce Lipton nos lembra: o ambiente interno molda a forma como percebemos o mundo. Ele altera o sinal que emitimos e, por consequência, o que conseguimos receber. Se dentro há desordem, fora parecerá vazio. Mas se dentro começa a se silenciar, algo sutil se revela. Imagine a noite como um oceano energético, um espaço onde tudo é possível, onde tudo é sentido, mas nada precisa ser explicado. Dormir nesse contexto não é desaparecer, é mergulhar, é atravessar o véu, é confiar. Visualize-se agora. Você está deitado à beira do farol. O mar dança em silêncio. O céu está escuro, mas há uma luz suave ao longe. Você não vê nitidamente, mas sente uma presença constante, uma pulsação viva no invisível. É o eu superior, sempre ali. A conexão, mesmo quando imperceptível, permanece intacta. Ela não depende da sua fé, depende da sua entrega. E quando você para de procurar a luz com os olhos e começa a senti-la com o coração, algo dentro se acende, não como um clarão, mas como uma lembrança, simples, silenciosa, real. O que você sentiu esta noite não é algo criado, é algo revelado. Bruce Lipton nos ensina que o sono é um estado propício para instalar novas crenças, mas isso só acontece quando o corpo vibra em coerência com a mensagem que se deseja integrar. Gregg Braden lembra que o campo unificado não responde à visualização perfeita, mas sim à emoção verdadeira. É a vibração sentida, não a imagem pensada, que comunica com o todo. A noite não é apenas repouso, é um santuário. É o instante em que a mente solta o controle e o coração assume a escuta. A reconexão com o eu superior nunca foi uma conquista, foi sempre uma lembrança. Ela não exige esforço, exige escuta. E a escuta só acontece quando o ruído cessa, quando o corpo silencia, quando a alma respira sem pressa. Esta noite, você não dorme para fugir, você dorme para relembrar. Relembrar quem é, relembrar o que carrega, relembrar o caminho de volta. O silêncio que agora envolve você não é ausência, é a linguagem do eu superior. E ele nunca grita, ele apenas espera ser ouvido. Durma, não para se ausentar da vida, mas para despertar suavemente para a sua verdade mais profunda. Amanhã, você será o mesmo, mas algo invisível terá se realinhado. E pouco a pouco você começará a sentir. A luz nunca se apagou, ela só esperava o momento de ser permitida. Boa noite, alma antiga. Boa noite, luz em silêncio. Boa noite, lembrança viva do que sempre foi.